Começou a gravar. Bom, pessoal, muito bem. Como já comentamos, né, a disciplina que a gente vai trabalhar esse semestre é resistência dos materiais avançados, tá certo? Eu já preparei, inclusive, aqui um conteúdo para a gente trabalhar hoje, mas antes disso eu quero tratar com vocês alguns pontos, né, importantes para que a gente possa depois dar continuidade, tá certo? Então, só para nós entendermos qual vai ser o conteúdo da nossa disciplina, né? Então, ela está dividida em quatro tópicos, né, principais, tá certo? E nós vamos começar pela unidade 1, né, que trata de características geométricas, esforços externos e internos. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de acessar lá o portal, né, o AVA de vocês. Eu já postei material em todas as aulas, tá? Aqueles são apenas alguns materiais iniciais, são notas de aula, né, dessa disciplina mesmo, e que nós vamos trabalhar aqui ao longo do semestre, tá certo? Então já tem material postado, né? Além do material institucional, eu também fiz a postagem de um material que foi produzido aqui por mim mesmo, né? Parte deles até em sala de aula, né? Em períodos anteriores. Então já está disponibilizado lá para vocês. Então tem a parte teórica, tem exercícios, tem material lá já postado em todas as aulas, tá certo? E, obviamente, todo o material que nós produzirmos ao longo de cada aula, ele vai ser postado lá também para vocês, tá? Então, exceto hoje, que como nós não estamos utilizando o link oficial, depois eu vou baixar essa gravação e vou disponibilizar o link para vocês lá no portal. Para quem, né, para os alunos que não estão aqui hoje poderem assistir essa aula e vocês também, caso queiram assistir novamente. Tá certo? Tá? Então, nosso material de aula, ele vai ser disponibilizado lá também no portal, na aula, tá certo? Porque lá nós temos pré-aula, aula e pós-aula. Então, todo o material vai ser postado lá no período da aula, ok? Juntamente com os materiais institucionais que já estiverem lá, tá? Então, nós vamos trabalhar esses conteúdos aqui esse semestre, tá certo? Características geométricas, a importância de se determinar propriedades geométricas de uma seção, de uma figura, né, da seção transversal de um elemento estrutural, tá certo? Seja uma viga, um eixo, uma coluna, uma placa, enfim, certo? E também depois trabalhar os esforços externos e internos, tá? Que são, ou seja, tratar sobre o equilíbrio de uma estrutura, né? Como ocorre o equilíbrio de uma estrutura, tá? E qual é o efeito das forças que atuam num elemento estrutural dentro desse elemento, né? Você tem forças externas atuando num elemento estrutural e internamente alguma coisa está acontecendo. Então, é isso que a gente vai começar a tratar aqui. A partir daí, nós vamos trabalhar com flexão de barras, né? Esse tópico ele trata basicamente de vigas, que são peças horizontais, né? Submetidas a esforços transversais ao seu eixo longitudinal, tá certo? E como ocorrem, né, esse comportamento de uma barra
comportamento esse chamado de flexão, tá certo? Devido aos carregamentos que são aplicados nessa estrutura, tá? Depois nós vamos trabalhar flambagem de barras, ou seja, flambagem de barras são barras submetidas a forças axiais de compressão, ou seja, colunas, né? Ou qualquer barra comprimida, não precisa ser necessariamente uma coluna, um pilar, tá certo? Então, como ocorre o comportamento? E quando a gente fala de comportamento, nós estamos falando de deformação, né? Como esse material ou esse elemento se deforma diante de uma carga aplicada, tá certo? E o último tópico, nós vamos ver aqui os métodos de energia, tá? Essa energia não tem nada a ver com eletricidade. Métodos de energia são métodos cinéticos, né? Para calcular deslocamento, rotação em elementos estruturais, tá? E tratando também da resistência desses materiais, né? Dúcteis e materiais frágeis. Então, esse é o roteiro da nossa disciplina, né? O plano de ensino da nossa disciplina para esse semestre, tá? Antes de entrar, né, propriamente aqui no conteúdo da aula de hoje, eu vou abrir aqui e vou fazer algumas observações para que nós possamos desenvolver aqui as atividades da nossa matéria, certo? Então, nós temos aqui alguns pontos, né, que nós... eu vou colocar como introdução, certo? Então, atividades. Tá? Então, as atividades, nós teremos as atividades de sala de aula e as atividades avaliativas. Tá certo? Além disso, essas são as atividades que nós vamos trabalhar aqui com vocês, tá? Além disso, vocês têm as atividades como é que vocês chamam? Virtuais? Por exemplo, desafio nota máxima, é uma delas. Por exemplo, tá certo? A questão é a seguinte: as atividades que vocês têm para desenvolver no AVA, tá? Tanto da disciplina, que são lá os exercícios que cada aula, né, tem já disponibilizado para vocês, né, o material institucional, tá certo? Essas atividades, nós vamos fazer o acompanhamento e o andamento, né, dessas atividades, isso feito por cada aluno, né, individualmente, tá certo? Isso vai ter um peso sobre as atividades de sala de aula e as atividades avaliativas, tá certo? Então, além das atividades que eu vou desenvolver e disponibilizar para vocês, tá certo? Uma parte dessa nota, tá certo? Uma parcela dessa nota, tanto de prova quanto de atividade de sala de aula,
ela vai ficar reservada para ser completada, né, de acordo com o desempenho de vocês nessas atividades virtuais, né, do AVA e também, principalmente, desafio nota máxima, certo? Como vai ser feita esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento nós vamos fazer da seguinte maneira, tá? Eu vou até depois entrar no AVA, ver se... Eu sei que a gente consegue, nós professores, né? Eu consigo entrar, por exemplo... Só que o duro é que tem que entrar aluno por aluno, né? Vou ver se eu consigo fazer isso geral, tá certo? E conseguir saber a pontuação que vocês estão, até aquele momento, óbvio, né? Em cada uma dessas atividades, tá certo? Então, à medida que vocês forem evoluindo nessas atividades, desenvolvendo, essa parcela, né, da nota, tanto de prova quanto de sala de aula, ela vai sendo complementada com as atividades que vocês estão fazendo no aula. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Ficou sim, professor. Tá? Bom, na verdade, eu acho que é algo que já vem sendo praticado há algum tempo, tá? Não é nenhuma novidade isso também que eu estou falando, tá? A questão é que eu pretendo fazer essas atividades de sala de aula, ao invés de deixar para fazer uma única atividade no final do bimestre, nas vésperas da prova, a minha intenção é fazer uma avaliação, né? Não avaliação total, né? Essas atividades de sala de aula, vocês irem fazendo, não seria uma lista de exercício necessariamente grande, uma lista de exercício, 2 exercícios, 1 exercício semanalmente, tá certo? Semanais ou no máximo quinzenal, tá? Tá certo? Primeiro, para poder diluir um pouco a carga sobre vocês. Certo? Boa noite, Patrick. Tudo bem? Não sei se está podendo falar também, né? Às vezes está sem microfone. Tudo bem, continuando aqui então. Tá? Então, a ideia de fazer nessa metodologia é diluir. Ao invés de deixar uma lista depois com 10 exercícios para vocês resolverem, além de ser um trabalho bastante longo, porque os exercícios que a gente vai fazer não são necessariamente exercícios assim, curtos, né? Alguns deles são extensos. Então, a gente dilui isso e depois soma tudo, tá? E uma parcela dessa nota de cada bimestre, tá certo? Uma parcela da nota do primeiro bimestre e uma parcela da nota do segundo bimestre vai ser atribuída às atividades virtuais que vocês precisam desenvolver, tá? O desafio nota máxima, né, eu citei aqui como exemplo, mas é um que vai ser mais acompanhado de perto, tá? Mas tem as outras atividades que estão lá no portal, né, que vocês têm acesso direto lá no AVA, na disciplina, tá? Então é importante, né, ficar atento aos prazos, porque muitas atividades têm prazo, têm datas para serem cumpridas, e aí se você perder essa data, você não vai conseguir fazer de novo, né? Porque uma vez que o AVA fechou aquela data, aí ele não tem como fazer, né? Não tem como fazer mais, tá certo? Então, só para ficar registrado aqui também, né? Principalmente
com relação ao desafio nota máxima, ele vai abrir, tá certo? Lá no portal. Ele abre dia 23, ou seja, terça-feira que vem. Certo? Ele abre. Aí vocês vão ter um período para vocês entrarem e fazerem o cadastro de vocês. Tá? Aí vocês vão ter um período de cadastro. Esse período ele vai se encerrar. Talvez você já tenha tudo isso aqui que eu estou falando, mas é bom a gente reforçar. Tá certo? Esse cadastro ele se encerra dia 5 do 11. Então, ou seja, tem bastante tempo. A grande questão é que, nesse intervalo, vocês terão períodos de intensivos, né, no portal do Desafio Nota Máxima, certo? Então, vocês vão ter intensivos. O que são intensivos? Né? São questionários, né, do Desafio Nota Máxima, onde você vai ter chance de conseguir uma pontuação maior. Tá certo? Sobre pontuação, eu queria, por exemplo, dia 6/9 a 12/9 é um intensivo. Tá certo? Bom, são 4 intensivos, aliás, 5 intensivos, até o dia 28/11, tá certo? E o desafio nota máxima, ele fecha desafio nota máxima, ele fecha dia 28/11. Ou seja, se você não conseguiu fazer, não vai conseguir fazer mais. Pelo menos nesse semestre não vai. Então é muito importante, eu só estou dando exemplo aqui, né? Vocês quando abrir na semana que vem, vocês acessarem, vocês vão ver os cronogramas, tudo certinho, né? E vão poder acompanhar. Minha sugestão, não deixe acumular muitos questionários para depois vocês não ficarem no sufoco correndo atrás do tempo perdido. Tá? Existe prazo para vocês também conseguirem a pontuação. Né? Questão de prazo é muito importante no AVA, porque não existe, no caso do AVA, negociação com prazo. Dia 12/9 encerra o primeiro intensivo. Dia 13 você não faz mais. Se você não fez até o dia 12, dia 13 você não faz. Então, no AVA, a questão de prazo ela é importantíssima. Acredito que vocês já devam estar cientes disso, né? Mas é importante a gente ressaltar isso. Tá certo? Só para vocês ficarem atentos à questão das datas. Tá? Nas provas, né? Vão ter questões, uma das questões de prova, ela estará relacionada ao desafio nota máxima. Tá certo? Então, essa questão de prova, uma das questões, ela estará relacionada ao desafio nota máxima. Tá? Ou seja, se o aluno, né, realizou as atividades do desafio nota máxima, tá? Puxa, como é que nós vamos comprovar isso? Nós vamos comprovar isso através do envio dos prints. Eu vou mandar um link para vocês, aonde vocês vão encaminhar esses prints. Porque se mandar por e-mail, é tanta gente e é tanto e-mail que não adianta, gente, não dá para controlar e a gente acaba se perdendo. Então, o que eu faço? Eu abro um link no Google Forms e mando o link para vocês.
basta vocês chegarem lá e postar, fazer o upload do arquivo nesse link, e aí ele direciona para o meu Google Drive. E aí fica guardado tudo separadinho lá, não tem risco de perder nenhum no meio dos e-mails, tá certo? Aí eu passo as orientações, como que vocês devem colocar o nome do arquivo, para depois eu saber quem foi, né? Tá certo? Mas na ocasião a gente vai conversar melhor sobre isso. Apenas para vocês já irem tendo uma ideia do que, né, vai esperar. Em termos de avaliação, ao longo desse semestre, tá? Então nós vamos ter bastante trabalho, porque além das atividades que vocês têm online, né, no portal, nós vamos ter as nossas atividades em sala de aula, tá certo? E nós vamos fazer um acompanhamento disso mais de perto, tá? Inclusive até para tirar dúvidas de vocês, né? Se de repente tiver uma questão aí do desafio nota máxima ou das atividades do AVA, né? Se vocês quiserem trazer para a gente discutir, resolver, eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Aliás, acho bem importante, bastante interessante, né? Fazer isso também, né? Podem trazer aí uma questão aí que vocês de repente tiveram uma dificuldade, não tenham conseguido resolver e queiram que a gente resolva junto com vocês, pode trazer que a gente vai fazer, tá bom? Se não der tempo de fazer naquela aula, a gente se organiza e faz na aula seguinte. Isso aí nós conseguimos resolver. Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos falar mais sobre isso. Eu não quero tomar muito tempo sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre isso ao longo aí do semestre, tá? Então, vocês vão ouvir a gente falar bastante sobre isso. Tá bom? Bom, quanto a isso, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação que vocês queiram fazer? Por enquanto, tranquilo, professor. Ok. Muito bem. Tá? As atividades da sala de aula, como eu mencionei, nós vamos fazer exercícios, eu vou procurar diluir isso mais ao longo do bimestre. As avaliações, as provas, elas vão ser feitas dentro daquele período já pré-estipulado no nosso calendário acadêmico, tá? E elas vão abordar os assuntos daquele bimestre, tá certo? Então, ela vai trazer questões a respeito desse conteúdo que for tratado, né, nesse período. Ok? Muito bem. Bom, a princípio, pessoal, né, no que diz respeito a avaliações ou atividades, né, esses são os pontos mais importantes no momento, mas nós podemos estar discutindo isso ou em outros momentos também, tá certo? Outro detalhe, né, as aulas nós vamos acessar a partir da semana que vem pelo link oficial, elas serão gravadas, estarão disponibilizadas para vocês lá no AVA, da maneira que vocês já estão habituados a acessar, tá? Exceto a aula de hoje, né? Depois eu vou fazer o download do vídeo e disponibilizar um link para vocês, tá? Todo o material que a gente produzir, exercícios, será disponibilizado para vocês também lá no AVA, tá? Nós vamos usar slides, acho que até a quarta ou quinta aula, talvez, se eu não me engano, mas depois disso não mais, né? Esses são slides que eu já tinha elaborado, tá? E
é um material que já foi produzido, então eu continuo utilizando, tá certo? Mas, predominantemente, nós vamos utilizar, né, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o que nós fizemos em resistência dos materiais no período anterior, semestre passado, tá? Então, isso aqui funciona como uma lousa, um quadro, e aqui eu vou escrevendo, nós vamos resolvendo exercícios, tá certo? Vou fazendo as explicações, passando todo o conteúdo para vocês, tá? Tá certo? Muito bem. Bom, alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Ok. Muito bem, pessoal. Então, a princípio, né, são essas as considerações. Vamos, então, começar a abordar o tema da nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar aqui sobre as características geométricas, esforços externos e internos, tá? Muito bem, o que vem a ser isso? Tá certo? Toda estrutura, todo elemento estrutural, ele tem uma seção transversal, né? Pode ser uma seção quadrada, retangular, circular, ou ter alguma outra geometria, dependendo muito do tipo de elemento estrutural, certo? Pode ser de uma máquina, mas pode ser a estrutura de um prédio, tá certo? Então, o que nós vamos tratar aqui serve tanto para o desenvolvimento de uma máquina, de um equipamento, né? Como para o desenvolvimento de um prédio, tá certo? De uma edificação. Tá? Os conceitos, as teorias que nós vamos abordar na análise estrutural, elas podem ser aplicadas em qualquer uma dessas duas finalidades. Na verdade, ela pode ser aplicada em inúmeras outras finalidades, mas a princípio focado aqui nos cursos que nós temos, né? Não sei quais outros, se de repente nós temos aqui alguma outra turma, além de mecânica e engenharia civil. Tá? Muito bem. E por que nós precisamos, né, definir ou determinar as propriedades ou características geométricas de uma seção transversal de qualquer elemento, né? Bom, primeiro porque, como aqui a gente pode ver nessa imagem, existem inúmeros elementos estruturais e cada um deles tem uma seção diferente, tá? Então, tem pilares circulares, tem aqui uma esfera de pressão, né? Então aqui tem uma esfera, aqui são pilares, tem barras de contraventamento. Então, são inúmeros elementos estruturais, cada qual para uma finalidade específica, tá? Elemento estrutural, ele é dimensionado para resistir esforços, suportar cargas dentro do seu limite de resistência, tá certo? Então, se um determinado material, né, uma barra de uma estrutura, de um material qualquer, pode ser aço, concreto, madeira, alumínio, ele tem uma resistência característica para aquele material, né? Então, dentro desse limite de resistência, eu posso trabalhar esse material aplicando, né, como material estrutural, certo? Isso nos leva aqui a uma questão que qual é, né, quando a gente fala de análise estrutural, e isso que nós vamos ver aqui trata-se de análise estrutural, uma das coisas é a condição de segurança, tá?
por que nós fazemos análise estrutural? Tá certo? Pelo seguinte, tá? O material possui uma resistência, tá? E as cargas, certo? Possuem uma solicitação, elas solicitam a estrutura, tá? Cargas ou ações, né? As normas técnicas tratam de ações, certo? Força do vento é uma ação, o peso próprio de uma parede sobre uma viga é uma ação, o torque no eixo devido a uma rotação é uma ação, tá certo? Então, nós temos a análise estrutural, nós temos dois grandes elementos que nós analisamos, as cargas e o material. Tá? Esse material, além da sua resistência como material, né? Por exemplo, aço, concreto, madeira, alumínio, ou seja, um polímero qualquer, né? Um plástico, tá certo? Ele tem a sua resistência, seja a tração, a compressão, ele tem uma resistência determinada. Tá? As características geométricas do material, ou seja, de um elemento estrutural, né, ela vai nos proporcionar, juntamente com a propriedade do material, que é o seguinte: eu tenho aqui um material qualquer, tá? Um material. Esse material tem o que nós chamamos módulo de elasticidade. Tá certo? Todo material tem um módulo de elasticidade, que é o módulo de Young, que é a relação tensão sobre deformação. Isso é do material, tá? O que isso quer dizer? É a capacidade, é o quanto ele se deforma à medida que você aplica uma carga nele, tá? Tensão, deformação. Só que o elemento estrutural, ele tem uma seção transversal. Essa seção transversal, ela tem propriedades geométricas, né? Ela tem o centroide, que é o centro de gravidade dessa seção, né, de uma área. Essa geometria eu consigo calcular o momento de inércia, tá? E também o produto de inércia, tá certo? E entre outras propriedades geométricas, né? Por exemplo, o W, que é o módulo de resistência elástico, ou seja, no regime elástico, né? Z, que é o módulo de resistência no regime plástico, tá certo? Raio de giração, que é a relação, né, a raiz quadrada do momento de inércia da seção dividido pela área dessa seção transversal. Que mais a gente pode ter aqui? Esses são os principais, né? Existem outros. Então tem aqui o momento de inércia, né? Momento de inércia X, momento de inércia Y, ou seja, em cada eixo, né, em cada direção, nós temos essas propriedades. Onde a inércia, momento de inércia, é uma das propriedades principais, tá certo? Essa inércia, a inércia do material, né, o momento de inércia, associado ao módulo
de elasticidade, ou seja, I vezes Z, né? Isso produz o que nós chamamos de rigidez, tá certo? O que é rigidez? É o quanto aquela peça, aquele elemento estrutural tem, ele pode resistir à perda de estabilidade, tá? O que vem a ser perda de estabilidade? A perda de estabilidade ela ocorre quando o material sofre uma deformação. Vou imaginar que uma viga, né, uma viga apoiada, por exemplo, eu tenho uma carga aplicada aqui, tá? E essa carga, eu vou aumentando essa carga P. Tá? Eu aumento essa carga P e vai chegar num ponto que essa viga vai começar a deformar, né? Deformar essa viga. Ela vai ter um deslocamento aqui. Tá certo? Esse deslocamento e essa capacidade de suportar carga sem esse deslocamento está relacionado à rigidez, tá? Ou EI. Isso nós vamos trabalhar bastante em flexão de barras, flambagem de barras e teoremas energéticos, né? Que aqui entra o princípio do trabalho virtual. Certo? Esse é um dos teoremas energéticos. E com isso a gente vai associando. Veja, todos esses parâmetros ou aspectos, né, que nós vamos abordar, eles estão associados, certo? Numa estrutura. Nada disso está dissociado, inclusive com tudo aquilo que vocês viram em resistência dos materiais, tá? Então, com isso, a gente vai, com essas propriedades geométricas associadas às propriedades do material, vão proporcionar maior ou menor estabilidade, ou seja, capacidade de se deformar ou de perder estabilidade, podendo ou não chegar até uma situação de ruptura, tá? Então, essa é uma questão importante que a gente precisa entender, né? O porquê dessa explanação toda é para que vocês entendam a finalidade de tudo isso que nós estamos aqui estudando. Tá certo? Muito bem. A primeira característica geométrica, e a mais comum, pode-se dizer, né, é o centroide de uma área. O centroide, ele é o CG, né, o centro de gravidade de uma área, de uma figura plana, certo? É a distância, ou seja, o CG, né, ou o centroide, é aquele ponto onde aquela seção, né, ela permanecerá em equilíbrio se você tentar posicionar ela, apoiando ela somente nesse ponto, tá? Bom, essa propriedade, essa característica, né, ela define o centro geométrico da seção, tá certo? E ela é calculada em função, né, aqui temos aqui as equações, a gente vai apresentar isso também de uma maneira mais clara também. Então, por exemplo, se eu quiser saber essa distância, né, a distância x barra, que é a distância do CG dessa figura qualquer, basta eu fazer uma somatória, tá? Da distância x
dos seus infinitos pontos, tá? Multiplicando pela área dessa figura, tá? Dividido pela área total, tá? Analisando aqui dessa maneira, ele fica um pouco até estranho da gente entender, né? Então aqui, o que isso significa? Fazer de uma forma mais... Vamos supor que nós tenhamos aqui uma figura, vou desenhar uma figura qualquer aqui, tá? E essa figura ela tem uma geometria aqui não muito comum. Por exemplo, né, essa figura aqui. Por alguma razão eu tenho essa figura e essa seção e eu quero saber como é que eu vou calcular, né? Como é que eu vou achar as coordenadas, né, do centroide, certo? X barra, Y barra, tá? Eu não sei, pode estar em qualquer lugar aqui. O que a gente faz? A gente divide essa figura ou em várias figuras conhecidas, né? Aqui eu vou ter um retângulo, aqui nós vamos ter um triângulo. Retângulo e triângulo são figuras muito mais fáceis da gente trabalhar. Então a gente divide essa figura principal composta em figuras que a gente consiga calcular essas propriedades e depois nós fazemos uma integração dessas propriedades. Tá certo? Então aqui no quadrado, eu sei onde está o CG desse quadrado. Como ele é um quadrado, ele tem duplo eixo de simetria. Tá? O encontro do eixo de simetria é o CG do quadrado. Tá? Muito tranquilo da gente resolver isso aqui. Tá? Então o CG está aqui. O triângulo, certo? O triângulo eu também consigo definir, né, de maneira bem mais prática. Eu sei que ele vai estar aqui, ó, a 1/3 da altura. Tá certo? Então aqui... Então, aqui ele vai estar a 1/3 da altura desse triângulo, né? Aqui o lado, né, seja A ou B, vai ser A sobre 2, se for um retângulo, né, B sobre 2, tá certo? E aí nós vamos aprender como é que nós fazemos essa divisão, calculamos as propriedades dessas figuras e depois nós juntamos tudo isso, certo? Então isso vai facilitar bastante também a nossa vida, né? Não vamos ter que ficar integrando nada assim dessa maneira aqui, tá? É bem possível a gente resolver todas essas etapas aí de uma maneira mais prática, tá certo? Então aqui nós temos o seguinte: essa relação, essa somatória de a distância x vezes a área, a distância x vezes a área, essa somatória, que aí seria basicamente o seguinte: o x barra do quadrado vezes
a área do quadrado. O x barra do triângulo vezes a área do triângulo. Tá? Esse produto ele vai fornecer para nós o que nós chamamos de SY para o quadrado e o SY para o triângulo. O que é o SY? É o que nós chamamos de momento estático ou momento de primeira ordem. Tá? Momento estático ou momento de primeira ordem é o produto dessa distância, né? Tá certo? Considerando aqui, obviamente, y, tá? E o eixo x, tá certo? Então, x vai ser essa distância aqui, ó. O x é a distância x do quadrado, tá certo? E é em relação ao eixo, né? Uma coisa é a figura aqui e outra coisa em relação ao eixo de referência. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá certo? Enfim, a gente consegue determinar aqui essa característica geométrica, tá? Momento estático. Tá certo? Então, a somatória, né, de YdA, tá? Lá nós chamamos aqui, né, se nós fizermos y do quadrado, distância, o que é y barra? É a distância do CG até o eixo x, tá? Vezes a área do quadrado, nós vamos ter o momento estático em x do quadrado. Se eu pego aqui essa distância vertical, né, do CG do triângulo até o eixo x, que é o y barra do triângulo, vezes a área do triângulo, nós temos o momento estático em relação ao eixo x. Tá? Estático. Momento estático em y, momento estático em x. Tá certo? Essa primeira parte ela é mais teórica. Nós vamos apresentando todas essas características, mas nós vamos fazer exercícios, tá bom? Então, o que é importante vocês entenderem, né? Como eu calculo o momento estático, ou momento de primeira ordem, tá certo? Em relação a quem nós estamos tratando em relação a quem eles estão referenciados. Perceba que o momento estático em y é o x vezes a área, e o momento estático em x é o y vezes a área. Muito cuidado com isso, tá? Mas a gente vai fazer exercício, a gente também vai estar falando sobre isso. Vai ficar bastante claro isso à medida que a gente for avançando aqui na matéria, tá certo? Tá? Então, o que é o momento estático? É o produto da área, tá? Vezes a coordenada do CG, em relação a um eixo, a distância perpendicular a um dos eixos, né? Seja eixo Y ou eixo X. Tá certo? Então, o centroide de uma figura, ele também está relacionado a como essa figura ela é composta. Ela pode ser monossimétrica, ou seja, ter um eixo de simetria, ou pode ter duplo eixo de simetria. Tá certo? E aí existem algumas... ou pode até não ter nenhum eixo de simetria, como é o caso aqui dessa nossa figura. O quadrado, né, o retângulo, ele é uma figura que tem duplo eixo de simetria. Então, o CG, né,
do quadrado, ou seja, figuras né? Figuras planas com duplo eixo de simetria, o centroide, né, o CG, está na interseção dos eixos de simetria. Certo? Então, então aqui eu tenho um quadrado, tem duplo eixo de simetria. Um retângulo tem duplo eixo de simetria. Pode ser até um hexágono, tá certo? Ele vai ter duplo eixo de simetria. Tá? E esse hexágono é a mesma coisa do quadrado, só que rotacionado aqui numa determinada direção. Né? E, obviamente, a circunferência ou uma elipse, né? Então, aqui a circunferência, por exemplo. Tá? Então, essas são figuras com duplo eixo de simetria. Elas terão aqui, né, duplo eixo de simetria. Tá? Significa que o CG dessas figuras está na interseção dos eixos de simetria. Muito bem. Agora, tem figuras que não têm duplo eixo de simetria, são figuras monossimétricas, né? Seções, né? Seção transversal monossimétrica, certo? Por exemplo, ver se eu consigo desenhar aqui. Né? Uma seção em U, por exemplo. Essa seção, ela vai ter apenas um eixo de simetria, tá? Ela vai ter um eixo de simetria aqui nessa direção em X, e na direção Y ela não tem simetria, até porque o CG dela vai ficar fora, né, vai ficar fora. Eu posso passar os meus eixos no CG da figura também, tá? Então, o CG dela, quando eu tenho um eixo de simetria, o CG está nesse eixo de simetria, certo? Figuras monossimétricas, né? Uma das coordenadas, seja x ou y, depende de onde que tem a simetria, certo? Certo? Ela vai, o CG estará estará no eixo de simetria, seja ele horizontal ou vertical, certo? Na seção transversal monossimétrica, né, o CG estará, né, localizado
no eixo de simetria. Tá certo? Aí essa posição depois tem que calcular, mas ele vai estar no eixo de simetria. Então as coordenadas dele vai ser, se for no eixo x, tá certo? Vai ser 0, porque ele estará no eixo, 0 y barra. O x barra seria 0. Se o eixo de simetria for em y, vai ser x barra e 0, tá? Por exemplo. Ok? Muito bem. Tá? O eixo de simetria também pode ser vertical, né? Vou fazer aqui só para a gente ter uma ideia. Pode ter uma simetria assim, uma seção em T. Tá? A seção em T ela é muito comum, principalmente na engenharia civil, tá certo? Ato de vigas, e de lá, algumas lajes também têm esse formato, né? Na engenharia mecânica você vai ter perfis metálicos, né, de seção em T, tá certo? Então aí depende da finalidade, seja para montagem de uma estrutura ou uma parte, né, componente de uma máquina, né? Então aqui, ó, o eixo de simetria ele é vertical, tá? Então o CG eu sei que ele está no eixo de simetria. Em que posição? Não sei, mas não é também no meio. Ele vai estar em alguma posição acima aqui, certo? Então esse aqui é o eixo simetria e aqui é o eixo de simetria. Isso para seções monossimétricas, né? Essas, como são seções de duplo eixo de simetria, os dois eixos são simetria. Tá? Pessoal, se tiverem qualquer dúvida, podem me interromper a qualquer momento, tá? Pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta, tá? Não tem problema nenhum, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta ou algum comentário, tá? Pode ficar à vontade, abrir o microfone e me interromper aqui, tá bom? Bom, como eu comentei, né? Nós acabamos utilizando, por exemplo, fazer aqui, né, uma seção em C, uma seção T, uma seção em U, né? Às vezes, eu não vou ter, nós não vamos ter, às vezes dá muito trabalho, né? Fazer direto para uma seção em T. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, é o seguinte, como eu já comentei, né? Eu divido essa seção em figuras, 1, 2 e 3 figuras, elas conhecidas, porque essas figuras comuns, elas já são tabeladas, né? Então aqui tem circunferência, semicírculo, 1/4 de círculo, um quarto de uma elipse, uma semi-elipse, uma semi-parábola, 1/4 de parábola, certo? Aqui do triângulo. Então tem a posição do y barra, que é a distância vertical, né, do CG da figura, tá certo? Então, muitas dessas figuras já são tabeladas. Já possuímos tabelas que trazem essas propriedades de uma maneira mais simples, tá? Então, se, por exemplo, eu tenho uma figura complexa,
Eu não vou ter uma tabela disso, até porque não dá para você ficar prevendo, né? Você pode ter inúmeras geometrias, depende muito da finalidade daquela peça, né? Pode ser uma peça automobilística ou uma peça de uma aeronave, tá certo? Então, assim, como eu comentei, né? Nós podemos dividir essa figura, que é uma figura composta. A gente chama de figura composta porque eu consigo subdividir ela em figuras mais simples, nas quais eu conheço essas áreas, conheço essas distâncias, conheço o CG de cada uma delas, né? E a partir daí eu trabalho essas informações e obtenho as propriedades dessa área como um todo, tá? Pelas propriedades individuais de cada uma dessas figuras, que eu subdividi a figura principal, tá? Eu somo, em algumas propriedades não é tão literal, tá? Mas a integração dessas propriedades, eu obtenho a propriedade dessa minha figura como um todo. Tá certo? Então, como nós já tínhamos mencionado anteriormente, né? O x barra, que é a distância do CG dessa figura, né? Dessa figura aqui, ó, x barra e o y barra, tá? Ele é o quê? O x barra ele vai ser a somatória do x barra de cada figura, figura 1, figura 2, figura 3, vezes a área dessas figuras, a área da figura 1 vezes o x da figura 1, a área da figura 2 vezes o x da figura 2 e a área da figura 3 vezes o x da figura 3. Dividido pela somatória de área, eu somo a área da figura 1, 2 e 3, tá? Agora, lembra, quem é esse cara aqui? X barra vezes área. Nós falamos nele agora há pouco. Alguém lembra? Quem que é esse camarada aqui? O x barra vezes a área. Aqui, ó. X barra vezes área é o momento estático em Y. Tá certo? Então, esse aqui é o momento estático em Y. Então, nada mais é que a somatória do momento estático da figura 1, 2 e 3, dividido pela área total, né, da somatória de área. Tá certo? E o Y barra, olha aqui, é o Y barra de cada figura, né, 1, 2 e 3, vezes a sua respectiva área. E isso aqui é quem? O SX, momento estático de primeira ordem, né, ou momento de primeira ordem, de cada uma das figuras. Basta fazer a somatória deles. Dividir pela somatória da área. Aí nós encontramos as coordenadas do CG dessa figura aqui. Tá certo? E algumas particularidades, né? Por exemplo, aqui eu tenho essa roda, tá certo? Não é uma polia, né? Mas, enfim, é uma peça mecânica, tá? Perceba que ela tem um furo, tá certo? Esse furo aqui, ó. Tá? Para eu determinar, né, as propriedades dessa seção aqui, como que nós podemos fazer? Eu vou pegar a área do círculo maior, por exemplo, e vou subtrair a área do círculo menor, certo? E isso vai servir também para as demais propriedades, características dessa seção, né? Momento de inércia e assim por diante, ok? Então, se eu tenho uma peça vazada, né, que tem um furo qualquer,
eu posso subtrair aquele furo, né, a área dele, a inércia dele, a inércia que ele representa, e subtraio das demais propriedades, né? Cada uma correspondente, obviamente. Tá certo? Muito bem. Bom, como nós já comentamos, né? Esse aqui é momento estático em Y, né? X vezes a área, momento estático em Y. Y vezes a área é o SX, tá? Y, SX, X, SY, tá? Muito cuidado, porque isso pode dar uma confusão, achar que o X é SX e o Y é SY, não é, tá certo? Então, recapitulando aqui, momentos de primeira ordem, ou momento estático, tá? Só que temos também aqui o que nós chamamos de momento de segunda ordem. O momento de segunda ordem é o momento de inércia. O momento de inércia de uma figura. Que será a distância ao quadrado, é o mesmo x daqui, só que ao quadrado, vezes a área. É o mesmo y daqui, só que elevado ao quadrado, multiplicado pela área. Tá? Aí nós temos o momento de inércia ou momento de segunda ordem. Tá certo? Bom, aqui é uma outra maneira de expressar, né, o momento de segunda ordem, ou seja, o momento de inércia, tá certo? De um elemento infinitesimal, ou seja, de um elemento qualquer de uma determinada seção, tá certo? Em torno aqui de uma origem, tá? Essa distância, que é esse raio aqui, esse aqui é o raio, tá? Esse R aqui ao quadrado é essa distância que vai da origem até o ponto que eu estou calculando essa inércia. Isso é chamado de momento de inércia polar, tá certo? Que é a distância ao quadrado, mas não é a distância perpendicular aos eixos, é a distância a partir da origem até o ponto. Perceba que aqui nós vamos ter um triângulo retângulo, e o R nada mais é que a hipotenusa, tá? Então, o R aqui ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Então, com isso, a gente calcula o momento de inércia polar, que, na realidade, também basta somar, caso eu tenha, né? Caso eu já tenha calculado o momento de inércia em x e y, basta somar, tá? Isso aqui nós já vamos ter o momento de inércia polar, tá certo? Algumas literaturas nós vamos encontrar momento de inércia com a notação em J, a maioria delas é I maiúsculo, tá? I maiúsculo e J maiúsculo. I minúsculo, em algumas literaturas, é o raio de giração. Tá? A nomenclatura mais comum é pela letra R, tá? Não é esse R aqui não, tá certo? Vou até apagar esse R aqui. Quando eu for falar de raio de giração, eu volto aqui, tá? Então, mas só para saber que momento de inércia é I maiúsculo. I minúsculo, em algumas literaturas, é raio de giração. Certo? Bom, como eu acabei de comentar, né? A relação da inércia polar e a inércia de cada um dos eixos está relacionada aqui a essa questão, né? Se eu fizer
multiplicar aqui pela área, tá certo? R2 vezes a área, momento de inércia polar. X2 vezes a área, momento de inércia em X, Y ao quadrado vezes a área, momento de inércia em Y. Tá certo? Outra coisa importante, unidades de medida. Tá? Momento de primeira ordem, então eu tenho distância x vezes área, tá certo? O x, sei lá, centímetro, área, centímetro quadrado. Resultado, centímetro cúbico. Não tem nada a ver com volume, tá certo? Então, momento estático, um momento de primeira ordem, unidade centímetro cúbico. Momento de inércia, x ao quadrado. Se é distância, distância ao quadrado. Área, mesma coisa, centímetro quadrado. Unidade, centímetro a quarta. Certo? Então, unidade, pessoal, é algo de extrema importância. Tá certo? Eu não posso não pôr unidade de medida, eu não posso colocar unidade de medida errada, tá? Por quê? Porque a unidade de medida é ela que dá significado àquele valor. Então, se eu coloco uma unidade de comprimento ao quadrado, eu sei que é área. Se eu coloco ao cubo, dependendo do que eu estiver calculando, vai ser volume. Ou, se for uma propriedade geométrica, pode ser o momento de primeira ordem. Mas aqui a gente vai ver também que o momento resistente W e o momento resistente Z, né? W, regime elástico, Z, regime plástico, a unidade de medida deles também é centímetro cúbico, tá certo? Raio de giração é só centímetro, tá certo? Então, a unidade de medida, pessoal, é importantíssimo, porque ela, como eu disse, ela dá significado àquele valor. E se eu coloco uma unidade errada, eu vou acabar atribuindo àquele valor um significado totalmente errado, né? Se eu estou calculando área e coloco metro cúbico, é volume. Volume não é área. É só para citar um exemplo, tá certo? Mas isso é algo muito importante e é uma coisa que eu cobro bastante. É a questão das unidades de medida, tá? Uma coisa que vocês vão observar, assim, mais do que fazer, isso eu vou comentar ao longo do nosso curso aqui, uma coisa que é mais importante do que fazer conta, claro que fazer conta e fazê-la correto é importantíssimo, não há dúvida quanto a isso, mas vocês também vão observar que os cálculos que nós temos que fazer aqui são cálculos bastante simples, tá? E o principal aspecto envolvido, né, nesses exercícios, né, é a análise. É entender como os conceitos são aplicados. E aqui, eu quero até desmistificar uma coisa. Cálculo estrutural não é só fazer conta. Cálculo estrutural, que o que nós estamos estudando aqui é a base para o cálculo estrutural, seja elemento de máquina ou seja uma estrutura de concreto armado, tá? Então, isso que nós estamos estudando é a base para o cálculo estrutural, seja ele para qual finalidade for, para construir um avião ou para construir uma casa, não importa, tá? Tanto que nas indústrias aeronáutica e automobilística, você vai encontrar engenheiros estruturais de diversas engenharias. A maioria acaba sendo até mesmo engenheiro civil. Mas tem lá engenheiros mecânicos, engenheiro eletricista, químico e assim por diante. Por quê?
Porque todos os engenheiros estudam resistência dos materiais. Tá? Então, é muito importante a gente levar essa questão, né? Na engenharia, a unidade de medida, ela é importantíssima. E mais do que fazer conta, saber analisar e aplicar os conceitos é mais importante. Ok? Muito bem, né? Como eu já tinha comentado, algumas figuras nós já temos tudo tabelado, momento de inércia polar, momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo CG, em relação ao eixo que passa pela base. Porque tem esse detalhe, eu mudei o eixo de posição, eu mudo a inércia da minha figura. Tá? E esse é um outro aspecto que a gente vai estudar também. As propriedades geométricas, elas são calculadas, né, em função do eixo. Eu vou dar uma figura simples aqui, um retângulo, certo? Então, aqui, por exemplo, né, nós podemos ter aqui, deixa eu ver se eu consigo posicionar isso no meio aqui, né? Aqui, por exemplo. Tá? Se os eixos passarem nesse ponto, o momento de inércia, ele sempre é em relação... O momento de inércia não, né? As propriedades, elas estão relacionadas a um eixo de referência. Tá? Então, se eu pego aqui e vou calcular essas mesmas propriedades para um outro eixo de referência que passa em outra posição, certo? Por exemplo, x', né? X', y'. Então, o que eu quero dizer com isso? O momento de inércia em relação ao eixo x' é diferente do momento de inércia para a mesma figura em relação ao eixo x. Tá? Da mesma forma, o momento de inércia no eixo y é diferente do momento de inércia em relação ao eixo, x' não, y'. Y'. É a mesma figura, ela pode estar na mesma posição no espaço, vamos dizer assim, mas dependendo da referência que eu adotar, ou que eu precisar, né, adotar, muda a inércia, o valor da inércia em relação ao eixo, né, considerado. Só para a gente ter uma ideia, tá certo? Como nós vimos anteriormente, aqui é um retângulo, duplo eixo de simetria, então o CG passa na interseção dos eixos centrais. Então, para esse caso, X e Y são eixos centrais. Tá certo? Esses eixos centrais, eles vão proporcionar uma inércia. Tá? A fórmula, né, do momento de inércia, por exemplo, em relação ao eixo X de um retângulo, vai ser igual base vezes altura ao cubo dividido por 12.
quando os eixos passam pelo CG, que são chamados eixos centrais, eles passam pelo CG, certo? Agora, para os eixos X', Y', que não são eixos centrais, são eixos quaisquer, né? Nem são os eixos principais, né? São eixos de referência fora, né, do CG, certo? Nós vamos ter uma inércia e a equação para calcular quando o x' passa pela base da figura, tá? Isso só vale para essa situação aqui. Deixa eu mudar aquilo ali de posição. Aqui está muito apertado para escrever. Tá? Então, o momento de inércia para o eixo x', ele vai ser base vezes a altura ao cubo dividido por 3. Então perceba que a inércia ela até aumenta, né? Aqui eu vou dividir por 3 e aqui eu dividi por 12. Certo? Então existe uma diferença porque as propriedades geométricas elas são calculadas em função do CG, ou melhor, em função do CG e dos eixos de referência. Outra coisa, o momento de inércia de primeira ordem, né? Momento estático, né? SX e SY. Para os eixos X, Y, como vai ficar? O que é o momento estático? Nós vimos isso hoje aqui, né? É a distância X ou Y vezes a área, tá? X vezes a área, momento estático em Y. Y vezes a área, momento estático em X. Então perceba que para eu ter momento estático, eu preciso ter distância do eixo em relação à minha área. Tá? Se os eixos passam pelo CG, qual é a distância, né, do CG até o eixo? Tá certo? Esse X aqui, ó, é o X barra Y barra em relação a um eixo qualquer. Tá? Então, se os eixos centrais, como é o caso, passam pelo CG, se ele passa pelo CG, a distância x e y são zero. Então, quando os eixos passam pelo CG, o meu momento estático é zero, porque eu não tenho distância. Tá? Como ele é distância do CG até o eixo, e o eixo está em cima do CG, a distância é zero. Por outro lado, o momento estático, né, para x' e y' já não são zero, porque nós vamos ter um x' barra vezes a área, e aqui nós vamos ter um momento estático em y'. Um y' barra vezes a área, e aqui nós vamos ter um momento estático em x'. Perceba que aqui nós vamos ter uma distância. Aqui, ó, y barra até o eixo, né? A distância vertical do CG até o eixo x'. E uma distância horizontal, né? Do CG até o eixo y. Tá certo? Então, aqui nesse caso, isso é diferente de zero e isso é diferente de zero. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Percebam que aqui são conceitos, tá? Dessas propriedades, dessas características geométricas.
não são, ainda nós não estamos fazendo conta de nada, mas esses conceitos vão nos ajudar depois a resolver as questões que nós vamos trabalhar, tá bom? Continuando aqui agora, então, aqui é um modelo, depois eu vou disponibilizar para vocês outras tabelas, né, que são até mais completas, que possuem até mais informações, tá certo? Aqui é uma tabelinha simplificada, ela tem só momento de inércia dessas figuras principais, né? Elipse, um quadrante, um semicírculo, um círculo, um triângulo e um retângulo, tá certo? Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor, estamos acompanhando aqui. Tá bom. Então vamos em frente. Bom, e aqui, né, a gente vai falar um pouco exatamente sobre essa questão, né? A mesma figura, ela pode ter uma referência de eixos, não apenas os eixos que passam pelo CG, mas eixos em outras posições, até mesmo fora dessa seção, tá? Então aqui nós vamos ver, tá certo? Teorema de eixo paralelo, tá? Que é essa aqui vai ser x, né? X bar, y bar e aqui o R, tá certo? Isso do ponto 0 até o ponto C, né? Nessa referência de eixos aqui, tá? Então, meus eixos que eu estou admitindo como referência principal, x e y, aqui nós vamos ter um x linha, e aqui y linha, tá? Muito bem. Então, aqui, vamos imaginar que a gente tem aqui uma figura, só complementar aqui, não saiu, né? E aqui o R, tá certo? Então, vamos supor que a gente vai precisar determinar o momento de inércia em torno de um eixo, do eixo X, dessa figura, tá? Só que a figura, o eixo X, não passa na figura, e nem no CG da figura, tá? Então, um elemento qualquer, né, infinitesimal, a uma distância unitária x', y', tá certo? Do centroide, enquanto a distância fixa entre os eixos paralelos x e x', tá? Aqui, x', y', tá certo? Ela vai ser definida aqui como, aqui é um dy, aqui é um dx, tá certo? Então, como o momento de inércia de uma área em torno de um x, ele vai ser a distância ao quadrado vezes a área, tá certo? Então, para essa área toda, claro, é só fazer a integral disso, né? Vai ser a distância y', a distância y' aqui, desculpa, y', e aqui dy, é isso que está escrito aqui, ó, y' e dy ao quadrado vezes a área, momento de inércia em x, tá? Que aí, como esse aqui tá ao quadrado, né? A soma está ao quadrado, aí é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá certo? E o quadrado do segundo termo dessa soma aqui, tá? Lembra disso, né? Fazer aqui, ó, a mais b ao quadrado, tá? Então é a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. É isso que foi feito aqui, tá certo? Destrinchou, e cada pedaço desse, ou cada termo desse, é multiplicado pela área.
Esse 2D' veio para fora por ser uma constante. Tá? A nossa incógnita aqui é o y'. Tá certo? É como se eu conhecesse essa figura, essa distância dy, e essa y' vai depender da distância que os eixos x e y, aqui é x linha, aqui vai ser dx. Certo? Então, aqui o que é? Né? Y' ao quadrado é o momento de inércia em torno do eixo x, linha. Tá? O segundo termo ele vai ser nulo, tá certo? Uma vez que o eixo x' passa através da área do centroide. Tá certo? Então, portanto, né, se eu tenho esses eixos aqui, tá? dy, dx. Então, se, por exemplo, eu tenho esses eixos aqui, não é x, é y. Tá certo? O momento de inércia em relação ao eixo x vai ser o momento de inércia dessa figura em relação ao eixo x', que é esse aqui, ó, momento de inércia do eixo x', mais essa distância ao quadrado vezes a área. E aí eu tenho o momento de inércia em relação ao eixo x. Tá certo? E de maneira semelhante, a gente faz isso para o momento de inércia em y. O momento de inércia y' mais essa distância dx ao quadrado, vezes a área, que também é inércia, né? Distância ao quadrado vezes a área também é uma parcela da inércia. Tá certo? Tá? Tudo bem? Muito bem. Então veja aqui, por exemplo, né, temos aqui essa figura. Inclusive temos um exercício que a gente vai fazer, uma figura semelhante a essa. Então, na próxima aula a gente já vai resolver exercício sobre essas características geométricas. Tá? Então veja, uma aplicação desse teorema, né, do eixo paralelo, por exemplo, eu quero determinar o momento de inércia dessas áreas. Tá? Aqui é uma seção composta. Por que a gente chama de seção composta? Né? Aqui nós vamos ter 3 retângulos, ou seja, eu tenho uma seção, vamos chamar de seção Z. Essa seção em Z, eu posso dividi-la em 3 retângulos, né? Uma área 1, área 2 e área 3. Tá certo? Então, se eu fizer a somatória, né, do momento de inércia de cada uma delas e multiplicar pela distância do CG dela até o eixo de referência que eu adotei, por exemplo, esse XY, tá? Essa distância ao quadrado, vezes a área dela, vezes a área A1, dy1 ao quadrado, se eu fizer a somatória dessas 3 parcelas, eu tenho o meu momento de inércia da figura como um todo em relação ao eixo de referência que eu estiver analisando, tá certo? Tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Ok? Então, a partir disso, né, nós conseguimos determinar as características geométricas de uma seção mais complexa, tá? Utilizando esse recurso que é através de figuras planas
conhecidas e muito mais simples, né? Aqui é um retângulo, né? Então eu vou admitir que é tudo no CG, certo? Tudo no CG. De cada figura. Figura 1, 2 ou 3. Então eu consigo calcular a inércia dessa no CG, desse retângulo, A1. Consigo calcular a inércia do retângulo A2 e consigo calcular a inércia do retângulo A3. É isso, tá? Que a gente está analisando aqui parcialmente, né? Ou seja, desmembrando essa figura principal em outras três, eu consigo calcular a inércia dessa figura como um todo. Não só a inércia, mas a área. Um exemplo bastante prático disso. Para eu saber a área dessa figura em Z, né, da figura principal, como é que eu faço? Eu vou pegar a área 1 mais a área 2 mais a área 3, correto? Basta eu somar essas três áreas, eu tenho a área total. A ideia é mais ou menos a mesma, tá? Aqui eu estou somando a inércia de cada figura com a distância do CG dessa figura até o eixo que eu estou adotando como referência. Esse eixo pode estar aqui, por exemplo, x', y', por exemplo, tá? Então esse eixo pode estar em diversas posições, só para a gente poder ter aqui um parâmetro, tá certo? Muito bem. Isso vai ficar mais claro, pessoal, tá? Não se assustem, nós vamos resolver exercícios e isso vai ficar bem claro quando a gente resolver os exercícios, tá bom? Muito bem. Aqui tem alguns exercícios, mas eu não vou passar para vocês agora, tá? Eu até vou disponibilizar essa apresentação lá no AVA para vocês. Esses exercícios eu vou pedir para vocês fazerem depois. Tá? Depois da próxima aula, a gente vai ter condições já de preparar esses exercícios. Mas só para a gente ter aqui uma noção, por exemplo, eu pego essa figura, né? Como vocês imaginam que a gente poderia dividir essa figura para transformar ela em figuras mais conhecidas? O que vocês sugeririam aí? Pode falar, pessoal. O que vocês sugeririam para pegar, por exemplo, essa figura e a gente... eu quero calcular o momento de inércia dela nas duas direções, né? X, Y. Só que eu não tenho como fazer dessa figura, é uma figura complexa. Mas como a gente já comentou, eu posso dividi-la em várias figuras conhecidas. Não tem só uma forma de dividir isso, tá? A gente pode dividir isso em mais de uma maneira. O que vocês sugerem? Pessoal? Professor, Ah, dividir aqui em quadrados embaixo, ou retângulo. retângulo aqui. Isso. Tá. Tem mais um triângulo. Aonde? Pegaria da ponta. Aqui? Isso. Reto aqui? Isso. Aí a outra eu já fiquei na dúvida. Aqui você pode ficar com trapézio, mas um trapézio nunca é legal também, porque não tem... Então, você pode criar aqui, ó, outro triângulo. Sim. Aí você tem dois triângulos e dois retângulos. Tá certo? Aí cada triângulo vai ter o seu CG e cada retângulo tem o seu CG. Tá? E aí eu consigo calcular essas características de uma figura como essa, por exemplo. Tá certo? Outra figura também, já mais elaborada, é uma seção comum de peças pré-moldadas em concreto, vigas de ponte, né, principalmente. Tá certo? Eu poderia fazer isso e isso. Posso dividir aqui e posso dividir ela toda, né?
essa figura curva aqui, aí precisaria ver direitinho, mas a gente tem aqui, ó, tem essas figuras aqui, ó, tá? Ela, na verdade, é essa daqui. Então, são figuras que a gente já tem aí tabelado, né? E aqui também, tá? Puxa, como é que a gente pode fazer isso? Se eu fizer assim, aí depois eu vou ter uma figura aqui e vou ter outra aqui, concorda? Então tem que pensar bem como é que vai fazer isso aqui. Tá? Isso é uma coisa bem comum, ó. Aqui é um cordão de solda, né? Então eu tenho duas barras redondas e uma chapa. Como é que eu calculo a inércia disso aqui, por exemplo? Tá? Estou dimensionando uma estrutura metálica ou componente de uma máquina. E ela tem essa forma. Tá? Eu vou precisar calcular as propriedades geométricas para fazer o dimensionamento. Tá? Eu preciso dessas propriedades geométricas, certo? Então, é algo que, claro, existem alguns aplicativos hoje, até alguns softwares que fazem isso para nós. Eu vou mostrar alguns depois para vocês que a gente passar por essa etapa, mas o primeiro passo é vocês precisam aprender a fazer, né? Entender o conceito. Uma vez que você entendeu esse conceito, como faz, como que você desenvolve, da onde surgiram essas informações, aí a gente parte para um recurso mais automatizado, né? Um aplicativo computacional que resolve bem a nossa vida, que na realidade é o que a gente vai fazer no dia a dia, tá bom? Mas na engenharia a gente precisa entender como as coisas são calculadas, tá? Então, muito importante a gente fazer primeiro esse cálculo analítico, né, manualmente, e depois a gente utiliza aí alguns aplicativos para fazer isso. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida, perguntas? Tá? Esses exercícios, não se preocupem com ele por enquanto, eu vou disponibilizar lá, mas não se preocupe com eles, tá certo? Quando for o momento de vocês fazerem, aí eu vou avisá-los para vocês poderem resolver. Então, isso aqui é um exemplo do que eu comentei, né, as atividades. Vai lá 2, 3 exercícios, às vezes um, na semana, para vocês fazerem, entregarem para mim, sei lá, na próxima semana, ou aí a questão do prazo a gente conversa, certo? Muito bem. Alguma dúvida, alguma pergunta com relação a tudo que nós abordamos aqui hoje? Professor, a gente conseguiu, né, acompanhar. Eu acredito que as dúvidas vão aparecer conforme, né, a gente for fazendo os exercícios, assim, Sim. mas é como o senhor falou, partir do princípio de visualizar, né, a geometria, as formas geométricas para conseguir calcular, né? Isso. Então, eu acredito assim, isso. Na prática é que eu vou ver se eu estou conseguindo acompanhar tudo mesmo. Tá certo. É isso aí. Na hora que formos fazer os exercícios, poderão surgir as dúvidas, como também poderão ficar mais claro, né? Tudo isso que nós Exatamente, falamos aqui. sim. Tá certo. Então é isso. Deixa eu parar aqui a gravação.